Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Oi gente, eu vou gravar um vídeo, uma reflexão minha sobre o seguinte tema: até que ponto que as pessoas podem vir a mudar? Por quê, gente? Porque vamos supor que você conheça uma pessoa, ela tem um determinado tipo de personalidade e você fica com esperança de que ela pode vir a mudar. Porque você gosta dela e você quer ficar com ela e você não quer perdê-la, então você fica naquela ilusão de que ela vai mudar. Por que ilusão? Porque no geral eu não acredito em mudança das pessoas, tá, gente? Eu acredito que elas são de um determinado modo e usualmente elas são desse modo até o final da vida. Eu creio que mudança de falha de caráter é uma questão para muitas vidas. Reiterando, eu sou reencarnacionista. Como eu sempre falo aqui, ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito. Mas eu penso assim, mesmo que você não acredite, mesmo que você acredite que essa vida é uma só, ou que tem céu e inferno, e que você vai pra lá depois que você morre, gente, mesmo assim, a gente não pode chegar lá e achar que vai mudar nessa vida terrena rapidinho. Porque não vai, gente. Dificilmente muda. A pessoa, mesmo ela querendo mudar, exige uma enorme força de vontade. Exige uma enorme força de vontade. Você imagina quem não quer. Quem não quer, não tem jeito, gente. Não adianta forçar, não adianta insistir, não adianta querer, não adianta se fazer de bonzinho, boazinho. Que não vai funcionar. Minha opinião. Não vai funcionar. Agora eles falam assim, poxa Sara, mas então por que que você fica... por que então eu não devo ter esperança na pessoa? Mas tem gente que muda, tem ex-assassino, tem ex-traficante, tem ex-assaltante. Eu já vi, tá, gente? Ex-traficante, ex-assaltante. Mas assim, em primeiro lugar, a pessoa precisa querer mudar. Segundo, eu acredito que a predisposição de mudança já estava na pessoa. A predisposição de mudança já estava na pessoa. Às vezes a pessoa não é má pessoa, mas ela acabou caindo, seja na criminalidade, seja no vício, seja qualquer coisa, por uma questão de, enfim, de casualidades. Ela era uma pessoa muito, muito carente e acabou entrando no vício por carência, por fuga de situações. A pessoa acabou, enfim, entrando nessa vida de alguma forma, é uma fuga, mas isso não significa que ela seja ruim. Já tive aluna, como já falei aqui, que era viciada, era adicta de drogas e era uma excelente pessoa. Por que ela era adicta de drogas? Porque ela tinha um namorado, isso ela que me contou. Reiterando, não vou citar o nome da pessoa aqui. Ela tinha um namorado e ela viu o namorado chegar doidão em casa de droga. E ela falava, poxa, se ele vive rindo, é porque deve ser gostoso, eu vou usar também. Quer dizer, não tem simplesmente começa a usar assim, porque o namorado usa, ou porque a amiguinha usa. Ou porque não sei mais quem vai lá e também usa. Quer dizer... não tem também uma boa relação com os pais para chegar e falar, olha mãe, olha pai, estão me oferecendo droga na escola. Eu sei que vocês acham errado, a maioria de pai e mãe acha errado, né? A não ser pai e mãe que também usa. Já vi gente burra velha eu digo, pessoas adultas, né? Gente burra velha usando droga. Muita gente burra velha usando droga. Mas vamos supor que o pai e a mãe não usa. E geralmente a contrair vai falar pra mãe, ô mãe, meu namorado usa droga, minha amiga usa droga. Tem mãe, tem pai que simplesmente proíbe, você não vai mais namorar com esse cara, você não vai mais sair com essa menina, você não vai mais, e acabou. Dificilmente, o que eu vejo é muito ou pai ou mãe permissivo ao extremo que deixa o filho pintar e bordar, ou é pai ou mãe que até não é tão permissivo assim, mas é só castiguinho. É castigo, é esculhambação. Já tive
pai de aluno que vinha pra mim esculhambar o filho na minha frente. Gente, eu não sou contra colocar limite, inclusive, pessoal, quando não bota limite é a coisa mais difícil desse mundo, né? Principalmente adolescente, criança, se tu não bota limite, você cria um monstro. É necessário ao extremo colocar limites, chegar e falar assim, não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque não pode, porque tem que respeitar o outro. Vamos supor, criança que faz escândalo no supermercado, criança que faz escândalo no ônibus, pegar mesmo e falar assim, ó, não é pra fazer isso. Acabou. Não é pra fazer. Você tem que respeitar o limite do outro e tal. Mas tem gente que só dá castigo. Só. Ou só dá umas burdoadas. Não chega e não conversa. Não chega e não conversa. Não chega e fala assim, poxa, meu filho, poxa, minha filha, por que você tá agindo assim? Por que você tá sendo agressivo com o coleguinha na escola? Por que você tá batendo no amiguinho na escola? Por que você tá xingando o professor? Por que você tá tacando o apagador no colega? Por que você tá, enfim, soltando bomba na privada? Tem gente que faz isso. Por que você quebrou o braço do coleguinha? Tem aluno que faz isso também. Gente, sentar e conversar. Nas primeiras vezes o jovem pode ter se retrair, falar que não quer conversar, não sei o quê. Mas se ele vê que é seguro se abrir com os pais, ele vai se abrir. Geralmente ele não se abre porque ele acha que não é seguro. Que os pais vão só julgar, vão só brigar, vão só bater. Não, gente. Tem que dar limite e conversar para achar a razão desse mau comportamento. Né? Teve uma vez que eu também dei uma bronca na minha irmã e ela começou a chorar. Aí eu perguntei, por que tu tá chorando? Aí ela foi me explicar, ela foi falar que era isso, que era aquilo outro. Aí eu sentei com ela, eu falei, mas quando tu tá errada, tem que falar que tu tá errada, meu. Não dá pra ficar passando a mão na cabeça. Assim como eu não quero que passem a mão na minha cabeça, eu quero que me digam quando eu estou errada. Se eu considerar que é razoável, ok, eu vou me corrigir. Se eu não considerar que é razoável, se achar que é picuinha, sinto muito, mas eu não vou seguir. Entendeu, gente? Eu, adulta, já penso isso. Você imagina então uma criança adolescente. Tem que ter limite, mas ninguém conversa, ninguém vê nada. Mas assim, voltando ao tema original aqui do vídeo, né, gente? Voltando ao tema original aqui do vídeo. Eu acredito que haja pessoas que mudem. Por exemplo, essa menina que começou a usar droga porque o namorado usava. Ela pode mudar. Tanto que ela mudou, ela largou as drogas. É uma pessoa que, sei lá, que roubava, que fazia isso e aquilo, mas aí ela vai ter uma educação. Vou chegar pra ela, vou colocar os pingos nos is, vou falar, ó, fulano, vou te dar uma nova oportunidade, e a pessoa larga de fato. Mas aí não é falha de caráter, é porque ela viu o amiguinho roubando, é porque ela viu o pai e a mãe roubando, às vezes é de família também, coisa ruim vem de família, ou porque viu o tio roubando, ou porque viu não sei o que roubando. A agressividade vem de família também, age que nem os pais com violência porque acha que isso é ter poder de fato. Entendeu, gente? O que acontece num caso desse, gente? Muitas vezes a pessoa acha que quando ela é agredida, ela acha que o agressor é poderoso, então ela vai agir como se ela fosse o agressor para ela se sentir poderosa também. Mas aí tem de haver toda uma investigação para ver se a pessoa é daquele jeito mesmo, ou para ver se ela é daquele jeito, se é uma falha de caráter, ou se aquilo é algo que tem resolução ou não. Eu creio, por exemplo, tá, gente, que uma pessoa que é extremamente inflexível e rígida, ela não vai mudar porque é um traço de personalidade. Por que eu não acredito em cura de narcisista sociopata? Porque é um transtorno de personalidade. A pessoa pode até fingir que é legal, mas ela não é legal. Tem gente que vai falar, mas tem ex-ladrão, mas tem ex-assassino, mas tem ex não sei o que. Eu acho assim, gente, quem tem ódio de mulher porque é misógino vai ter que fazer um trabalho muito mais longo do que um cara pra parar de roubar, por exemplo. Eu creio que a reabilitação de crimes leves, eu não tô falando de crime hediondo,
Esses criminosos hediondos, serial killer, ou aquele pessoal que porta fuzil nas favelas e sai atirando à torta e à direita e mata só porque uma pessoa desconhecida subiu no morro, aí eu já acho que, olha, é difícil recuperar, viu? Desculpa quem pensa o contrário, mas eu já acho que é difícil, porque quando você mata à toa, por razões que não são legítima defesa, complicado. Agora, furto, roubo de coisa pequenininha, enfim, é uma coisa que dá pra ser reabilitada. Crimes menores, crimes leves, eu creio que dá pra reabilitar. Ou então usuário de droga. Às vezes a pessoa é carente, às vezes a pessoa quer fugir de uma situação. Eu acho que dá pra recuperar. Agora, quando já entra crueldades muito, muito fortes, tipo assassinato em série, estupro, gostar de ver o outro sofrer com requintes de crueldade, isso não precisa ser só físico, pode ser psicológico também, tá, gente? Pessoas que torturam várias pessoas psicologicamente falando e acham que tá bom, aí eu já acho difícil de recuperar. E é várias vezes, muitas vezes seguidas, não é uma vez nem duas, são várias vezes seguidas. Eu já acho difícil de recuperar. Traço de personalidade eu já acho difícil de recuperar. Um exemplo que eu queria dar aqui é o seguinte: há certas pessoas que estudaram comigo, não vou dizer nomes aqui também, né? Tem o pessoal do Fundamental 1 que eu tenho boas lembranças. Inclusive tem alguns querendo marcar encontro aí, né, no Facebook. Agora tem outros estágios aí de estudo que eu nem vou dizer quais são para não facilitar saber quem é, que eu já não topo muito, que eu já não me dava tão bem assim. Era um período da minha vida em que eu tava mal, para variar, porque a depressão ela sempre foi e voltou na minha vida até 2013 mais ou menos. 2012 e 2013 a depressão foi e voltou muitas vezes na minha vida. Depois disso eu tive ansiedade, eu tive tristeza, eu tive alguns episódios chatos, mas nada comparado com aquele terror mental que eu tinha na depressão. E essa depressão já começou a se manifestar na adolescência e em certos estágios aí de estudo, que eu não vou falar que ano exatamente que foi, mas foi muito difícil e foi muito cruel. Tá, gente? Foi muito difícil, foi muito cruel. E isso parece que se reflete em tudo, até na escola, quando você estuda. E, assim, não foi horrível, tá, gente? Tipo, certos casos que certas pessoas contam que apanha na escola, que destroem as coisas dela e que não sei o que, não. Mas houve certas picuinhas. Por quê? Porque havia, por exemplo, projeto de teatro, projeto de não sei o que. Eu participava, às vezes eu pegava papéis bons e lá vinha o povo para me difamar, para falar merda, enfim. Isso sempre houve na história da humanidade, né? Até Madonna sofreu bullying, ela falou aí num vídeo recente aí que ela sofreu bullying, que falavam coisas horrorosas dela na mídia. Você imagina então uma pobre mortal que nem eu, né? Até Madonna sofreu bullying, mas assim, o lance é o seguinte, gente, eu não tenho boas lembranças. Quer dizer, eu tenho boas lembranças, mas não tão boas, por exemplo, quanto do primário. O primário era mais fácil, todo mundo era criança junto, enfim. Né? Quando você fica adolescente é mais complicado, a molecada parece que vira a cabeça, enfim. E o que acontece, gente? Eu olhando, principalmente esse pessoal de quando eu já era mais velha, eu olhando os perfis das pessoas ali, algumas eu adicionei, outras não. A do primário acho que eu adicionei todo mundo, porque eu não tinha bronca de ninguém. Já esse pessoal mais velho, algumas pessoas eu já não topava muito, algumas pessoas já tive confusão, briga verbal. Agressão física nunca houve, mas briguinha verbal, picuinha, aquela coisa toda. E quando você é jovem, isso te marca muito, entendeu? E aí o que acontece? Olhando o perfil de alguns ali, eu olhava e pensava assim, poxa, eles são a mesma coisa. Até o mural, coisas que eles diziam, é tudo a mesma coisa. Tipo, só cresceu, né? Eu digo,
cresceram, ganharam idade, alguns já ganharam algumas marcas de expressão, porque a gente tem entre 30 e 31 anos, alguns são um pouquinho mais velhos, porque era repetente, 32, 33, alguns ganharam marcas de expressão, outros não têm marca de expressão, alguns estão casados, outros não estão, outros têm filhos, outros não têm. Mas assim, eu olhando no geral ali o pessoal, eu olhava e falava, eles são a mesma coisa. A única coisa é que agora está formado, alguns se formaram, né? Outros não. Esse aqui está formado, o outro lá está trabalhando de autônomo, a outra lá não sei o que, a outra lá não sei o que lá. Mas era de se esperar que eles virassem isso. Aí eu fiz toda uma regressão mental. Eu pensei assim, também era de se esperar que eu virasse isso. Quando eu tinha lá a idade X, que eu estudava com esse pessoal, eu não imaginava, por exemplo, que eu ia engordar. Porque eu era magra, eu tinha 50 e poucos quilos, eu pesava 50 e poucos quilos. Eu não imaginava que eu fosse engordar, porque, primeiro, na época eu não tinha dinheiro, então eu não tinha acesso à comida com dinheiro. Foi quando eu comecei a ter dinheiro que eu comecei a comer compulsivamente. E segundo, mas assim, já era esperado, por exemplo, que eu fosse ter alguma compulsão e que eu fosse cair numa depressão. Por quê? Porque na época eu já apresentava sinais de depressão. Sinais de tristeza, sinais de uma série de coisas lá. Que alguns anos depois veio a eclodir. E eclodiu feio, tá, gente? E pouquíssimas pessoas deram atenção. Inclusive eu ouvi escolas nas quais eu estudei, que eu chegava para as psicólogas, porque havia psicólogas, né? E a gente tinha que conversar e falar assim, ó, eu passo por esse problema, por aquele outro. Sabe o que tinha certas psicólogas que tinham coragem de falar? Tem outros alunos que também passam. Gente, então tá. 10 mulheres morrem por dia para violência doméstica. Uma mulher vai chegar lá na delegacia ou vai chegar numa psicóloga e vai falar, pô, meu marido me agrediu de morte. Não foi só agressão verbal ou até mesmo uma agressão física não tão grave. Não estou dizendo que a agressão física não é grave, mas eu estou dizendo uma agressão física que resulte em morte. É uma agressão física fatal, que arrisca a sua vida. É o final da violência, isso daí. É a mais grave manifestação de uma violência. Aí já pensou a pessoa chegar e falar assim, 10 mulheres morrem todos os dias no Brasil. Tu tá reclamando de quê? Não é um absurdo? É um absurdo. Mas seria um absurdo igual a psicóloga chegar pra mim, por exemplo, e ficar com esse papinho de todo mundo passa por isso. Todo mundo não sei o que, entendeu? Mas já era previsível. Eu me lembro que nessa época eu tava estudando por causa de minha mãe, que minha mãe é testemunha de Jeová até hoje, que eu já falei em outro vídeo. Ela é testemunha de Jeová. E como é que eu posso dizer? Eu estudava com as testemunhas de Jeová na época, mas acabei largando, porque na época eu já estudava um pouquinho desse lance de bruxaria, que hoje eu sou feiticeira politeísta iniciada. Eu já estudava na época. Se alguém me falasse, Sara, daqui a X anos tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, tu vai ser iniciada no politeísmo, eu não ia nem me surpreender. A única coisa que de fato me surpreenderia seria o fato de eu ter engordado. E o fato, por exemplo, de eu ter canal no YouTube. Por quê? Porque na época eu não tinha YouTube, não tinha como saber que ia ter canal no YouTube. Um monte de coisa ali da minha vida de hoje, eu já ia ter noção. A faculdade que eu me formei é mais ou menos a faculdade que eu queria fazer. As coisas que eu fiz foram mais ou menos as coisas que eu queria fazer. Namorado abusivo era algo previsível, porque, gente, eu passei por família abusiva. Passar por família abusiva e depois passar por um namorado abusivo é muito comum. Já era previsível, gente. Eu não virei nada de tão diferente do que eu pensava na época do que eu viraria, tá? Não foi nada de tão diferente. E as pessoas falam
como se você tivesse, assim, como se você pudesse mudar de uma hora para outra. Tem médium, inclusive, tem bruxos e bruxas falsos aí, que eu já falei lá no Trago Seu Amor 7 dias, e até 7 dias, enfim. Que eles prometem coisas absurdas pra você. Que eles prometem coisas que não dá pra fazer. Traga o seu marido aqui, pode até trazer, tá, gente? Mas a relação vai continuar conturbada. Os defeitos do seu marido vão continuar todos ali. Ou você acha que alguém que larga família e filhos para ficar com uma amante que ele mal conhece, você acha que essa pessoa, de repente, porque fez um feitiço, vai mudar o caráter dela a ponto de ficar com você pro resto da vida? Gente, só o fato de abandonar mulher e filhos, sem dizer um A, para ficar com uma amante desconhecida, já diz muito sobre o caráter dessa pessoa, gente. Já diz muito sobre o caráter dessa pessoa. Sabe por quê, gente? Por mais que você não queira mais estar com uma pessoa, você pode conversar, você pode ser honesto, porque não é porque você não quer namorar com ela que você vai tratá-la mal. Também não precisa ser amiguinho, não precisa ser legalzinho, não precisa ser best friends forever. Mas, porque tem muita gente que fala, não, tem que ser amiguinho depois que termina. Não, você não é obrigado a ser amiguinho de ninguém. Inclusive, você pode externar a sua mágoa. Pô, o casamento não deu certo, a pessoa não fez nada para a relação dar certo. Mas também não precisa, como é que eu posso dizer, esculhambar. Precisa esculhambar, pelo menos faça essa separação de maneira digna, porque você não fez a separação de maneira digna, porque você não quer mais namorar com a pessoa, você vai fazer a separação de uma maneira totalmente indigna, totalmente bizarra e indigna, como muitas pessoas por aí fazem, né? Então eu penso da seguinte forma, se o marido já fez essa separação desse jeito, esse marido hipotético, você imagina então, gente, você imagina então o que esse marido vai voltar para você com esses defeitos ainda. Ele vai voltar para você com esses defeitos. Mas voltando para aquilo que a gente estava falando, tá, gente? Vamos voltar para aquilo que a gente estava falando. Se eu acredito em mudanças, gente, eu acredito em mudanças de comportamento, não em mudanças de traço de personalidade. E mesmo as mudanças de comportamento são muito difíceis. Por exemplo, novamente eu vou citar o nome aqui porque é uma pessoa famosa, a Andressa Urach, né? A Andressa Urach falou que depois que ela passou por aquele lance lá com o preenchimento da perna e tal, ela acabou se convertendo, ela acabou virando evangélica, tal. Gente, aqui eu não vou chegar para vocês e dizer se a conversão dela é legítimo ou não, isso quem sabe é ela e as pessoas que estão convivendo com ela, né? Mas é o seguinte, ela dizia que quando ela era prostituta e quando ela era, entre aspas, do mundo, né? Que é assim que eles gostam de falar, eles são do mundo, depois eles saem do mundo, enfim. Ela falava que ela era arrogante, ela falava que ela era insuportável. Isso está escrito no livro dela, não sou eu que estou falando. Eu li trechos, não li o livro inteiro, mas eu li trechos do livro dela, que Morri para Viver. Ela dizia que ela era insuportável. Ela dizia que ela era uma pessoa que não dava para conviver. Ela dizia que ela era uma pessoa que queria ser melhor que todas as outras meninas que trabalhavam lá na boate onde ela trabalhava, que ela foi prostituta. Segundo a história que está contando no livro dela. Ela queria ser melhor que todo mundo. Não, se as meninas ganhavam X por programa, ela queria ganhar o dobro. Se tinha a fulana que era bonita, ela queria ser mais bonita do que todas as meninas. Quer dizer, ela era muito assim. E ao mesmo tempo ela dizia que se sentia vazia, deprimida, se sentia mal, negligenciava o filho. Gente, vocês me desculpem, mas eu não acredito que uma conversão a uma igreja vai fazer com que uma pessoa que se autodeclarava estúpida, arrogante, difícil de conviver, soberba e até mesmo depressiva, que vai mudar de repente. Até o meu trabalho, que é um trabalho que lida com chakras, que lida com energia, com aura, com isso, com aquilo outro, até esse trabalho é longo, são anos. E já estava dentro de mim. Só precisava o quê?
Lapidar, nisso eu acredito. Lapidar personalidade, lapidar comportamentos, ok, mas vai ter que estar dentro de você. Eu não acredito, a pessoa é ruim, a pessoa é horrível, a pessoa não presta, não tem caráter. De repente ela se converte para uma religião, ou começa a fazer um mês de reiki, um mês de qualquer outra coisa, de qualquer outra cura aí que ela faz. Pronto, agora ela virou um ser humano diferente. Nisso eu não acredito. Tá, gente? E por que eu gravei um vídeo falando tudo isso? Né? Reiterando o caso da André Surak, eu não estou dizendo aqui que ela não é uma boa pessoa, eu não estou dizendo aqui que ela não é legal. A única coisa é que ela pintou, ela que pintou, não fui eu. Tá escrito no livro dela que ela era arrogante, que ela era insuportável, que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era depressiva também. De repente começou a ir na igreja, assumiu tudo. De duas uma, ou ela não era tão insuportável assim, e de repente aflorou esse lado de pessoa bondosa, de pessoa que cuida bem do filho, ou, e mesmo assim demora para aflorar, ou, desculpa eu falar isso, mas ou era insuportável e continua insuportável e não mostra para os outros. Né? E não estou lá, não estou afirmando porque eu não estou lá para conviver com a pessoa dela, né? Não estou lá para conviver com a pessoa dela. Mas, gente, voltando aqui pro assunto, eu acredito em lapidação. O que é lapidação, gente? É quando você chega, por exemplo, uma pessoa que já tem o bem dentro de si, que nem a minha ex-aluna que era viciada em drogas. Ela tinha um bem muito grande dentro dela. E ela tinha projetos bons. Tipo, ela queria estudar espanhol, ela queria ir pra não sei onde, ela queria... Uma menina muito inteligente e nunca me desrespeitou. Pensar que usar droga e bebida como subterfúgio para dizer que desrespeita cônjuge ou professor mesmo, é mentira. Ela vinha sob o efeito de drogas. Jamais me desrespeitou. Jamais. Foi uma das melhores alunas que eu já tive. Só faltava mesmo largar as drogas e andar em melhor companhia, que é algo que ela faz hoje. Entendeu? Eu elogio mesmo porque é digna de elogio. Se não fosse, eu não falava. Já estava dentro dela aquela mudança. A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, que era ladrão, mas pensava assim, poxa, tá errado o que eu tô fazendo. Eu preciso largar isso aqui. Eu preciso me tornar outra pessoa. Eu preciso melhorar os meus comportamentos, mas já tá dentro dela. Aí ela encontra uma vocação, ela encontra alguma coisa e aí ela cura aquilo ali. Ou uma pessoa que nem precisa roubar, mas é cleptomaníaca, que é uma doença e vai se tratar. Mas já está dentro dela. É diferente, ela está se lapidando, ela está se limando, cortando arestas e se acertando. Já está dentro dela aquela bondade, aquela decência. Tem gente que não dá, que é traço de personalidade. Não acredito, desculpem se isso é antiético, não acredito em cura de narcisista e sociopata. Dizem que tem, mas deve ser 1 em 1 milhão. E eu não quero ficar pra ver, não. Então, o que eu acredito? Você acredita em mudança? Acredita em mudança de hábitos. Mas já está dentro da pessoa. Traço de personalidade, principalmente inflexibilidade, maldade, sadismo extremo e violência hediondas, eu não acredito que muda, não. E violência hedionda, reiterando, não precisa ser nem física. Aquela pessoa que gosta de praticar gaslighting e gosta de pisar nos outros moralmente para se sentir melhor, e muitas vezes, não é uma nem duas, é muitas, é um padrão na vida dela, aí eu já não acredito que dá para mudar. Tá, gente? Acredito em mudança, você lapidar. Às vezes você tá ali, diamante bruto, dizem que parece uma obturação, aquela obturação antiga que era amálgama, né? É quando você lapida, ele fica todo bonitinho. Mas ele já é um diamante, mesmo bruto. Não dá para transformar diamante em ouro. Não dá também para transformar pedra comum em diamante, tá, gente? E por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque acredite na mudança, seja do seu cônjuge, seja do seu amigo, seja de quem quer que seja, se não for atrás de personalidade, se for só uma característica. Por exemplo, eu preciso mudar o fato de... Vamos supor, a pessoa é viciada em álcool, aí ela vai tratar aquele vício, ela vai...
mas por dentro você sabe que ela é boa pessoa. Tem gente que com álcool, sem álcool, não é boa pessoa, mas nem ferrando. Tem gente que sóbria, é ruim. Aí não adianta, meu. Não adianta. Traço de personalidade eu não acredito que tem cura. Pra mim, mudar traço de personalidade seria transformar tijolo em diamante. Já tem pessoas que são diamante bruto, que precisam de lapidação, e aí sim podem mudar os seus hábitos, e mesmo assim com um grande esforço, com um grande dispêndio de tempo, energia, e não vai ser fácil mesmo assim. Gente, muito obrigada por mais essa atenção, e até o próximo vídeo.